Meus queridos, meus amados irmãos, falamos aqui no programa passado sobre os anjos que se reuniram com o Lúcifer. E os anjos ali, eles justificaram para ele o ato de Deus em conferir honra ao Filho. E com fortes argumentos, os anjos tentaram convencer Lúcifer de que ele não tinha menos honra agora do que antes de o Pai proclamar a autoridade conferida ao Filho. Os anjos mostraram claramente a ele que Cristo era o Filho de Deus e que existia com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus e que sua amorosa autoridade nunca fora questionada e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para o exército celestial cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Eles diziam que o fato de Cristo receber honra especial do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram ansiosamente, tentaram levá-lo a renunciar ao mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo tinha sido paz e harmonia. O que podia originar essa voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou ouvi-lo, então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Esses anjos leais a Deus ficavam pasmos ao ver que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para iniciar a rebelião. O que nós vemos com isso é que ele prometia um novo e melhor governo do que tivera até então, no qual todos seriam livres. Um grande número manifestou o desejo de aceitá-lo como líder e principal comandante. Ao ver que suas primeiras iniciativas alcançaram sucesso, ele se vangloriava de que ainda haveria de ter todos os anjos ao seu lado, que seria igual ao próprio Deus e que sua voz de autoridade seria ouvida no comando de todo o exército celestial. Novamente, os anjos leais o advertiram e alertaram sobre as consequências caso ele persistissem. Afirmavam que aquele que pôde criar os anjos tinha poder para retirar dele toda a autoridade e, de alguma forma notável, punir sua audácia e terrível rebelião. Como poderia um anjo resistir à vontade de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo? Então, amados, o que eu quero dizer com isso é que os anjos leais alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lúcifer. Advertiram a ele e aos demais que tinham sido afetados a que fossem a Deus e confessassem o engano, até mesmo por eles admitirem um pensamento que colocasse em dúvida a autoridade divina. Muitos dos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais, arrependeram-se de sua insatisfação e tiveram novamente a confiança do Pai e do Filho amado. O grande rebelde declarou então que estava familiarizando com as leis de Deus e que, caso se submetesse a uma obediência servil, seria destituído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua função elevada. Disse que ele e seus simpatizantes haviam ido muito longe para voltar, que enfrentaria as consequências e que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus. Afirmou que Deus não os perdoaria e que agora precisavam garantir a liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Os anjos leais se apressaram para relatar ao Filho de Deus o que havia acontecido entre os anjos. Encontraram o Pai em reunião com o Filho para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás deveria ser retirada para sempre. O grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e seu poder com os do próprio Filho
e de seus anjos leais. Nessa batalha, queridos, nós vemos que cada anjo escolheria um lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar que os partidários, melhor dizendo assim, de Satanás, em sua rebelião, continuassem a ocupar o céu. Ele tinha desenvolvido um conceito de aberta rebelião, contra o imutável governo de Deus. E isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir o líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus tomou outra direção, pois queria manifestar seu padrão de justiça e juízo destinadamente a todo o exército celestial. Amém, amados? Graça e paz de Cristo Jesus. Ficamos com esta palavra. Logo mais em outro programa, voltaremos a falar da quarta parte do estudo sobre Lucifer, falando de rebelião. Eita, glória a Deus.